E eu fui a Florianópolis e fiquei na casa de um oftalmologista, o apartamento dele, e é como se fosse um prédio contínuo, era a cobertura onde vivia o Jorge Borrosa. Eu fui visitá-lo no final da tarde, me recebeu muito bem. E ele vai bem, o Jorge? Bem, tá muito bem. Aí depois a imprensa foi perguntar para ele, né, mas como? O senhor se encontrou com o Zé Dirceu do PT, né? Ele falou, sim, desde as diretas. Nós fizemos juntas direto. Para mostrar Ele que é um homem muito inteligente, Jorge. desde as diretas que nós fizemos, realmente nós fizemos juntos. Vamos lembrar que o Lula, quando ele foi candidato a presidente da República em 2002, nós fizemos em Minas Gerais uma aliança que todos apoiaram o Lula. Todos. Ninguém ficou fora. Aureliano Chaves no segundo turno, Aécio no segundo turno, Itamar Franco, Nilton Cardoso. Não teve... nós fizemos... porque um país como o Brasil, nós estamos vendo agora isso de novo, o Lula ganhou a eleição por isso de novo. Né? Derrotar, e naquela época, não era derrotar a extrema-direita, né? Era entre nós e o PSDB. Né? Havia diálogo. Era entre nós, tanto é que a transição, o Lula, o que ele fez em 6 meses, vale muito mais do que ele fez nos 6 meses de 2003. Porque ele enfrentou agora, não houve transição nenhuma, houve sabotagem, apagão de informações. Né? Mas ele enfrentou o 8 de janeiro, e o Estado brasileiro foi desorganizado, a administração pública foi desmontada, o Ministério da Cultura, Ciência e Tecnologia, Educação, foi desmontado. Nós fizemos uma transição, independente das divergências políticas, programáticas que nós tínhamos com o PSDB, diferente política econômica, diferente visão do papel do Estado. Antes da eleição, do Lula ter ganho a eleição, quando foi firmar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, o presidente Fernando Henrique consultou o candidato José Serra, que era seu companheiro de partido, e foi seu ministro, e consultou o Lula. E eu fui interlocutor com o presidente sobre isso. E depois, o Pedro Parente, assim que nós vencemos a eleição, nós fizemos tanto é que depois, quando eu tomei posse na Casa Civil, eu reconheci, agradeci a ele a isso, fizemos uma transição juntos. Né? Então, completamente diferente. E o país vinha de problemas, né? Inclusive a crise de 99, a segunda crise cambial, o problema da inflação, do desemprego, do aumento da dívida pública, dos juros altíssimos, né? O Gustavo Franco pagou juro real entre 25% e 15% durante 3 anos, ou seja, a dívida pública dobrou com relação ao PIB no Brasil. Mas é completamente diferente da situação que o Lula encontrou. Né? E mesmo o cenário internacional. O Lula está governando o Brasil numa situação interna que não corresponde também à correlação de força no Congresso Nacional 2003 e 2004 e agora, né? 23 como será em 24, né? Porque, na verdade, a direita, mesmo a centro-direita, tem maioria, né? Na Câmara e no Senado. O Senado menos porque o PT, o PSD e o MDB têm cerca de 40 senadores. Mas na Câmara, né, o bloco mesmo político de esquerda tem 120 deputados, 130. Agora, se unir o PT, o MDB, o PSD, dá 160. E se colocar o PDT e o PSB, dá 200 deputados. Então essa é uma boa base. Aí é questão de como construir isso. Então é uma situação, e o que nós conseguimos? Primeiro nós conseguimos a PEC da transição, todo mundo já esqueceu, mas era 200 milhões de reais para programas sociais. Isso significa ajudar a economia a crescer, porque é consumo na veia. Né? E depois agora a âncora fiscal. E por fora que o Lula recuperou todos os programas sociais que nós tínhamos. E principalmente agora vai ficando claro, o prestígio e a liderança do Lula a nível mundial está trazendo 2 forças, ideias, forças e sentimentos, né? Porque a vida é assim, que é confiança e estabilidade. E outra coisa, vamos pensar o mundo de hoje. Porque nós falamos, esse país, aquele país, a maioria dos países tem 5, 10, 15 milhões de habitantes, o mercado interno é muito pequeno, não tem indústria, não tem uma agricultura desenvolvida. O Brasil hoje, se você colocar a Indonésia e talvez daqui a pouco a Nigéria, qual outro lugar para investir? Lógico, você tem os países desenvolvidos, mas eles estão com problemas, economia estagnada, o bônus demográfico é inverso hoje, né? Estão envelhecendo, não aceitam imigração, tem o Brexit, a Grã-Bretanha em crise, a Europa, não só pela guerra da Ucrânia, mas a Europa está enfrentando uma avalanche da direita, porque como desmontaram o estado de bem-estar social e desmontaram a classe trabalhadora tradicional, tanto nos Estados Unidos como na Europa, agora vem a consequência de tudo isso. Né? Você vê que a Le Pen pode ir para o segundo turno com chance de ganhar na França, e a Meloni já governa
a Itália. E a direita não cresce tanto como nesses países, né? Aquela fase da Margaret Thatcher, né, de cortar os direitos dos Foi trabalhadores. isso tudo. E a financiarização da economia e o poder do dinheiro sujo que esse livro mostra, o mordomo, como a Grã-Bretanha foi o grande mordomo do mundo, no sentido que todo dinheiro ilegal, todo dinheiro de guerra, todo dinheiro de corrupção, Foi para lá. todo dinheiro que quer ganhar mais dinheiro, não quer investir. Quer dizer, uma economia que estava voltada para os bancos comerciais financiar a produção, virou uma economia de financiarização para dinheiro, fazer dinheiro, né? E muito dinheiro do crime, a nível mundial, né? E a Grã-Bretanha, o livro prova, né? Não é que ele está... Quer dizer que o mundo está sequelado pelo dinheiro podre. Mas como há também uma consciência no mundo sobre a crise climática, sobre a desigualdade, sobre o risco da extrema-direita, porque se nós observarmos, já tenho falado sobre isso, na maioria dos países hoje a luta é entre a extrema-direita e a direita. A esquerda às vezes tem um papel secundário. Hoje na Alemanha, Ganhou, a extrema-direita fez ganhou a uma eleição na grande Turíngia, conquista. no município, e tem quase 1/3 dos votos na Alemanha Oriental e quase 20% a nível nacional. Não fosse a Merkel ter governado 2/3 do tempo com o partido SPD, que é a social-democracia, eu acho que a direita seria mais forte. Eu acho que ela teve essa visão. Então, o Brasil tem a transição energética e tem a transição Limpa. ambiental. É. O Brasil tem 20, 30 milhões de casas para fazer, dá de comer para 20 milhões de pessoas, melhorar o padrão de vida 2, 3 vezes de 70 milhões de brasileiros, tem toda a infraestrutura, né? Pode dobrar a sua produção com novos métodos, inclusive respeitando a natureza, fazendo a transição do agrotóxico para o biológico, né? Mudando o caráter da sua própria pecuária, que hoje nós ocupamos 200 milhões de hectares de terra, quando nós podíamos produzir muito mais com 100 milhões, e com outros métodos de produção que já estão aí evidentes já. Mas o Brasil tem a integração, porque nós somos 400 milhões, somos 200 milhões de brasileiros e 200 milhões de sul-americanos, temos um mercado de 400. Porque se olhar qualquer multinacional hoje e perguntar para ela, qual é o Brasil na tua prioridade para investimento, ele vai falar segundo lugar, terceiro, no máximo quarto. E para mercado, ele vai falar segundo ou terceiro, qualquer uma.